Graça e paz, queridos. Ufa, que bom estarmos juntos, depois de alguns dias longe. Quando Deus me chamou para o ministério apostólico, na verdade, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, nem entendia muito bem o que era ser isto, e relutei muito para não ser pastor. Eu queria ser empresário, eu queria criar gado, mas eu falei, não, eu quero que você cuide de ovelhas. Então mudou tudo. Mas quando Deus me chamou para o ministério apostólico, eu me lembro quando eu recebi o telefonema de Manaus. Foi a primeira legitimação e unção apostólica dentro da chamada de cobertura do apóstolo René. Abrimos um caminho na nação, que na verdade nem abrimos assim, dentro desta legitimação maior, mas o ministério apostólico, ele já vem atuando no Brasil e nas nações na terra desde o início da igreja. Mas por muito e muito tempo o ministério apostólico ficou sem o reconhecimento. Então nós nem sabíamos muito bem o que era ser um apóstolo. Eu me lembro que a irmã Nailde falava assim: agora é apóstolo das nações. Mas eu não sabia que eu ia ter que tanto as nações assim. Neste segundo semestre, Deus me deu a oportunidade de participar de 4 grandes conferências internacionais. E as 3 últimas em menos de 60 dias, menos de 90 dias, ficando um tempo longo distante da igreja. Mas eu creio que Deus nos levou a estes lugares para que pudéssemos ser ampliados na nossa visão espiritual e no nosso entendimento, e compreendermos o que Deus está realizando no mundo. Quando você olha para a mídia, a televisão, e nesses últimos dias o mundo assombrado com a atuação do grupo ISIS, terror acontecendo em muitos países do mundo, eu creio que dificilmente uma pessoa não tem informação dos últimos acontecimentos, das últimas notícias. Desde as pessoas mais simples, as pessoas mais informadas, bem informadas, eu creio que todos têm tido informações a respeito desta onda de terror que assola o mundo. E todos os dias a gente recebe mensagens e posters no Instagram, no Facebook, tantas outras coisas que, se eu pudesse, eu deletava metade. Mas não dá, tem que acompanhar algumas coisas. Outro dia recebi num grupo de apóstolos uma informação que em 50 anos todo o Brasil vai estar convertido ao islamismo. Eu disse: isso é mentira. Eu me lembro que quando eu era criança, nós éramos apenas 1% da população brasileira, depois 2%, na adolescência 3, 4%, e eu me lembro muito bem como era. Mas a previsão de verdade é que 2025, 2030, a igreja evangélica no Brasil se torne maioria. Esta é a previsibilidade real. Então, tudo que o diabo quer, sabe o que é? Plantar sementes no nosso coração para uma confissão equivocada. Deus me deu a oportunidade nesses dias de estar com apóstolos de mais de 70 nações. Não sei se você já ouviu falar no grupo Boko Haram, que tem assolado também uma parte da Nigéria, sequestrando meninas, fazendo dessas meninas escravas sexuais, e uma imposição através da morte de uma doutrina. Pois é, a mídia fala a respeito disso, mas a mídia não fala de milhares e milhares de pessoas que têm se convertido na África. Interessante, agora na Coreia do Sul tinha ali mais de 800 nigerianos, apóstolos e pastores. Você sabe o que é isso? Nós tínhamos agora, poucos dias atrás, numa conferência em Jerusalém, mais de 1000 chineses, celebrando nas ruas de Israel e proclamando que Jesus é o Senhor e Ele era o Messias. Olha que coisa tremenda. Mas a mídia não fala isso, a mídia não mostra isso. A mídia mostra os feitos da ação do inferno e das trevas. Mas a igreja de Jesus, ela está viva e bem viva no planeta Terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso?
Deus está realizando uma obra maravilhosa e extraordinária. Este é um tempo propício para a grande colheita, e você vai ser o canal, o instrumento nas mãos do Senhor para este tempo final. O derramar do Espírito. Eu estava pensando no tema do congresso do próximo ano, que é inspiração, é o tema, mas tem um subtema: a glória da segunda casa. É promessa, vai ser maior do que a glória da primeira casa. Você crê nisso? Então vai ser assim. Para muita gente a perspectiva da igreja é uma igreja fracassada. Isso é uma mentira. E quando a gente passa uma mensagem diferente, fala: olha, esse é o evangelho triunfalista, não acredite nele não. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus sempre, sempre nós vamos triunfar. Ele nos faz triunfar sempre em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem. Então você não está só não, viu, na tua guerra. Tem milhares, milhões de pessoas no mundo. Deus levantando a sua igreja e preparando a igreja para o grande dia, que é o dia do arrebatamento. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, que está na carta de Paulo aos Efésios, baseado nesse texto, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 15. Efésios 1:15 diz assim: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. E oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Eu quero destacar aqui o versículo de número 18, que é a oração que o apóstolo Paulo faz à igreja que estava em Éfeso. E ele diz assim: e oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. E oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Iluminado os olhos do vosso entendimento. Eu pedi para a Rebeca produzir aquilo ali. Não seja pego de surpresa pelo seu ponto cego. Então eu vou falar sobre isso. Ponto cego. Não é no cego não, é ponto cego. Diga ponto cego. Quem dirige um carro, é possível que já tenha se deparado com uma situação onde você não enxerga. Você olha e você não vê que está passando alguém do lado. Quem já dirigiu e passou por uma situação assim? Isso é chamado o quê? O ponto cego. Você não vê. Você é surpreendido. Eu já fui surpreendido algumas vezes, não vendo, olhando e não enxergando. Nós estávamos agora no começo do ano no Paraná, em Curitiba, indo para o aeroporto, e o Aldo estava dirigindo, e ele foi fazer uma curva e ele não viu, tinha um senhorzinho atravessando a rua, mas bem devagarinho, e eu do lado vendo tudo e ele não vendo nada, e ele já atrasado e acelerando. Eu disse: Aldo, você não está vendo não? Ele falou: vendo o quê? Ele parou assim, bem muito em cima daquele senhor já idoso. Então nós podemos ser surpreendidos, não apenas quando estamos dirigindo o nosso carro, mas na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, por um ponto cego. E eu vou explicar o que é isso, e você vai entender.
O homem, quando ele não nasceu de novo, quando ele não teve a experiência com Jesus, ele é chamado o homem natural. Ele não nasceu de novo. O homem natural, a Bíblia diz que ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele, para o homem natural, isso é loucura. O ponto de partida para compreender as coisas do Espírito é o novo nascimento. Então existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Então o homem natural é o que não nasceu de novo. Você se lembra de Nicodemos, quando ele veio a Jesus e diz: mestre, ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor tem feito, se não for alguém que for enviado por Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: Nicodemos, preste atenção. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. Ele era um doutor da lei, mas não havia nascido de novo. Ele nem sabia o que era novo nascimento. Então Jesus vai dizer para ele: eu vou te falar uma verdade. Se você não nascer de novo, você não pode ver, olha só, você não pode ver o reino de Deus. Então quem não nasceu de novo é o homem natural, não compreende, ele não vê, ele não entende as coisas do Espírito. É loucura, é loucura. O ponto de partida para você ver, para você compreender as Escrituras, é nascer de novo. E você me pergunta: então como eu vou nascer de novo? Foi a pergunta de Nicodemos. Eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus se admira e diz: Nicodemos, você é mestre e você não está compreendendo o que eu estou te falando. E ele vai falar a segunda verdade: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então o ponto de partida para você enxergar, compreender, não apenas passar por uma experiência de um ponto cego. Quem vai passar por uma experiência muitas vezes de ter um ponto cego é quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo já não tem essa experiência. Ele sempre está vivendo nessa dimensão de não enxergar as coisas, não compreender as coisas do Espírito. Então o homem natural é aquele que não nasceu de novo, que não teve a sua experiência com Jesus. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, e ele começa a compreender, a entender as coisas do Espírito. E também tem o homem carnal. Quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que nasceu de novo. Ele já enxerga algumas coisas, mas ele ainda tem atitudes de um homem carnal. Muitas vezes ainda está preso em alguma da sua área, em algum tipo de pecado. O homem carnal, muitas vezes ele fica cativo e aprisionado pelo medo. O medo é um ponto cego, porque você não entende e não compreende as Escrituras, e não entende que Jesus disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, não fique preocupado com nada não. Então o homem carnal é aquele que já enxergou, compreendeu, nasceu de novo, mas os seus sentimentos muitas vezes são tomados, e ele se inclina e se move pelos seus sentimentos. O homem natural se move completamente pelos 5 órgãos do sentido. Esse é o homem natural. Ele é influenciado diretamente pelos 5 órgãos do sentido. Mas o homem espiritual, ele não enxerga, ele não se move por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. Ele se move pela voz do Espírito. E esta é a chamada de Deus para os nossos dias, para que você viva acima desta crise louca que o mundo está vivendo, pavorante. É possível estarmos conectados pelo entendimento espiritual nesta fonte poderosa. O medo, a ansiedade, preocupação e todas essas coisas que está vindo sobre o mundo seja bloqueada e neutralizada em nós pelo nosso entendimento e pela nossa compreensão espiritual. E nesses dias o mundo está sendo assombrado mesmo e assolado, não simplesmente por um conflito religioso, mas de opressão, de liberação de demônios. Mas o homem espiritual, ele vai estar protegido na sua mente,
seus órgãos do sentido não vão governar a sua vida, e ele vai se mover integralmente pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Diga: o homem espiritual. Diga assim: eu faço parte desta categoria. A Bíblia diz que o fruto da luz, olha só o que a Bíblia diz: o fruto da luz consiste em, olhem em quem consiste o fruto da luz, o fruto do entendimento, o fruto da revelação, o fruto de ter os olhos espirituais iluminados. Consiste em bondade, justiça e verdade. O fruto da luz é a manifestação da luz em nós, nos leva a vivermos desta dimensão de bondade, justiça e verdade. Quer dizer, esses são dias para nós nos voltarmos para a palavra, são dias para nos voltarmos para uma experiência com o Espírito Santo de Deus, sermos marcados pela vida de Deus em nós, para que a nossa percepção e a nossa sensibilidade espiritual seja ativada. O homem espiritual, ele vê e ele ouve coisas que o homem natural não vê e não ouve. O homem espiritual, ele pode se mover no espírito e ter a percepção espiritual ativada para ver coisas e entender coisas que o homem natural não pode ver e também não pode compreender. O homem espiritual, ele tem a possibilidade de entrar numa dimensão em Deus e viver guardado e blindado na sua alma, para desfrutar da paz que excede todo entendimento humano. Por que tem tanto crente perturbado? Crente tomado por ira, crente tomado por sentimentos de vingança, crente tomado por sentimento de ódio, crente tomado por sentimentos de executar a justiça pelas próprias mãos. Será que tem crente assim? Tem, porque ainda se move na dimensão da carne. Um crente, quando não libera perdão, ele está se inclinando para a dimensão da carne, não para a dimensão do espírito, porque ele ainda está cego. Alguma coisa o prende e o detém, e o impede de liberar perdão, porque ele se inclina e se move na dimensão do homem carnal. Então é tão tremendo nós observarmos a palavra. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não vinha sobre todas as pessoas. Eram algumas pessoas que tinham o privilégio de receberem a unção e a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda nem habitava nessas pessoas. Era uma visitação. Na nova dispensação, o Espírito de Deus habita em nós. Olha que coisa tremenda. Então a nova aliança é superior. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos perceber e ver homens que conseguiam ouvir, entrar na dimensão do Espírito e ter essa percepção ativada, e essa percepção ativada conectá-lo para que ele pudesse ver o que as pessoas comuns não viam. Dentre esses, Elias. Elias, ele ouve o ruído de uma abundante chuva, quando não havia nem vento e nem sinal de chuva, mas os seus ouvidos espirituais já o conectava ao ruído, ao barulho de uma abundante chuva. Olha que coisa tremenda. Então ele ouvia o que as pessoas comuns não ouviam. Ele tinha um servo que caminhava com ele, era colado nele, era discípulo dele, mas nem aquela pessoa que estava tão perto dele podia ouvir o que Elias ouvia. Mas o próprio Elias, que ouvia e via o que as pessoas comuns não viam, vai passar pelo seu dia mal e vai se deparar pelo dia também um ponto cego. Elias foi um homem extraordinário, usado por Deus. Ele profetiza e ele invoca Deus, e Deus derrama fogo dos céus, mas uma mulher se levanta contra ele. E para onde Elias vai? Vai para uma caverna. Quando ele entrou na caverna, ele não enxergava mais nada. O argumento dele para Deus foi: não sobrou ninguém. Todos se curvaram, todos se prostraram diante de Baal. Só restou um, só restou eu. Ó, ele não via que 7.000 profetas não tinham se curvado ainda. Deus disse: Elias, você não está só, tem mais 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Deus vai abrir os nossos olhos, a nossa percepção espiritual vai ser ativada,
Nós não vamos inventar moda. Eu estou vendo, estou ouvindo, essa não é coisa não. Estou sentindo. Tem gente que fala, estou sentindo. Você já viu essas pessoas que seguem por sentimento? Ninguém vai se guiar por sentimento não, mas vai receber a revelação do Espírito, para que seja aplacada no teu interior essa angústia, esta ansiedade, esta preocupação, que não vem de Deus, não vem do céu, vem do inferno e se manifesta na mente de uma pessoa carnal. Um homem espiritual, ele pode se conectar a isso, e ele pode muitas vezes ter as suas oscilações também. O segundo personagem que eu quero destacar foi um dos principais discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi aquele que se dispôs a estar bem próximo a Jesus. Eu não creio que Jesus o tenha escolhido, eu quero você bem pertinho de mim. Mas Pedro que disse assim, olha, eu quero estar pertinho de você. Não foi Jesus que escolheu Pedro, Tiago e João para a gente cantar a musiquinha Pedro, Tiago e João, não é? Você viu aquela musiquinha, né, de criança? Não foi Jesus que escolheu os três, mas os três escolheram estar bem próximo a Jesus. Então eles vão ter as experiências maiores do que os outros tiveram, a percepção ativada. E então é tremendo poder entender Pedro. Pedro teve a experiência com Jesus, caminhou com Jesus, foi discipulado por Jesus. O período foram aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio. Imagina ser discipulado pelo mestre. Jesus falou do plano da redenção, falou da sua morte, falou da sua ressurreição, falou do propósito do estabelecimento da igreja, do derramar do Espírito. Pedro entendeu essas coisas, permaneceu em Jerusalém. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Orava em línguas, curava enfermos, expulsava demônios. A sombra de Pedro era projetada sobre os paralíticos, eles eram levantados, eles eram curados. E imagina que homem extraordinário. Mas ele tinha um ponto cego. Sabe qual era o ponto cego de Pedro? Os gentios. No capítulo 10 de Atos capítulo 10, Pedro vai ter uma visão. Ele está em Jope. Ele vai ter uma visão, o céu se abre e vem como que num vaso, eram lençóis, todos os tipos de animais, répteis e aves dos céus, e o próprio Deus falando com ele: Pedro, mata e come. Quem tem um ponto cego argumenta até com Deus, questiona Deus. O seu entendimento é numa direção, ele está bloqueado para aquele entendimento, então ele fica aprisionado no seu próprio entendimento. A cultura religiosa que ele tinha, que ele teve, os ensinamentos, as tradições, estavam falando mais alto do que a revelação. Até então ele não tinha compreendido, entendido que gentio tinha direito à salvação. 10 anos depois de Pentecostes, 10 anos depois de Pentecostes, se dá o capítulo 10 de Atos. Aquele que tem um ponto cego, que não compreende, ele argumenta até com Deus. Eles existem muitas, centenas e milhares de vertentes de entendimento e compreensão da palavra, que não implica na salvação. Não implica na salvação. Mas Deus quer nos ampliar no entendimento espiritual, para que possamos nos mover nesta dimensão de homens espirituais, para que não sejamos afetados pelas circunstâncias do mundo. Caminhemos acima, como Jesus caminhava, mesmo estando naquele barquinho com os discípulos, e o barquinho sendo açoitado de um lado para o outro, Jesus estava lá repousando. Por que ele estava repousando? Porque ele era irresponsável? Não, porque ele compreendia, ele sabia quem ele era em Deus, cheio do Espírito Santo. Então as ondas, o agitar das ondas, o soprar do vento não perturbava a alma de Jesus, porque ele via o que aqueles discípulos que estavam caminhando com ele ainda não viam. Ele simplesmente vai se levantar, ele vai ordenar e o vento vai cessar. E ele fala: homens de pequena fé. O Espírito de Deus, ele quer nos guiar, nos conduzir
para que o nosso entendimento seja ampliado, para que possamos entrar nesta dimensão de compreensão espiritual e não sejamos afetados pelas circunstâncias do dia a dia, pelas circunstâncias da vida, e desfrutemos de paz plena, paz perfeita, pela presença de Jesus nas nossas vidas. Você pode dar um aplauso a Ele? Pedro, ele questiona Deus, porque ele não tinha um entendimento naquela área. Quando nós não temos um entendimento em uma área, o que devemos fazer? Buscar de Deus a revelação. A oração que Paulo faz, ele ora para que Deus dê no conhecimento, olha só, conhecimento, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. O que é o conhecimento? O conhecimento é você ter a informação a respeito de alguma coisa. Isso é conhecimento. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma entrevista de não sei se ele é pastor, não sei o que ele é, um pesquisador evangélico, numa entrevista com Jô Soares, rapaz muito inteligente, e ele falando, argumentando a respeito da ressurreição de Jesus, e ele mostrando que Jesus havia ressuscitado, e o Jô Soares questionando, e ele foi argumentando, impressionante o entendimento dele. E num momento o Jô Soares, porque eles descobriram uma urna com alguns ossos, e os ossos eram quebrados e tinha um nome lá que se parecia com o nome de Jesus. Falei, é impossível. E aí o Jô Soares citou a Bíblia, falou, é impossível, sabe por quê? Porque não está escrito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ó, Jô Soares conhece muitas vezes mais de Bíblia do que muitos. Deixa pra lá, né? Citando a Bíblia, nenhum dos seus ossos, é a profecia, falando de uma profecia. O apóstolo Paulo está orando pela igreja que estava em Éfeso, para que eles recebessem no conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, e o conhecimento leva o que? Muitas vezes aos questionamentos. E é importante ter o conhecimento, é muito importante. Estava com a Rafaela. É impressionante o quanto ela questiona. Eu estava assombrado. Palavra por palavra. Ela está fazendo um trabalho, são 6 trabalhos, e um trabalho ela está discorrendo sobre o Salmo 1. Então, analisando e estudando cada palavra. E ela perguntando para mim, perguntando para a mãe dela. Eu falei, onde vai parar um negócio desse? Mas tem resposta. Mas não a resposta simplesmente na informação, no conhecimento. Tem que ter por trás a revelação e o entendimento. Porque o conhecimento sem o entendimento, sem a revelação, não nos leva muito longe. Muitas vezes nos deixa cativos, aprisionados e impedidos de viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pedro ali vai ter a sua experiência. O próprio Deus vai ampliar a sua visão espiritual. E quando ele vai ser ampliado no seu entendimento espiritual, sabe por quê? Aquelas figuras que Deus estava mostrando para ele, através daqueles animais, ele estava falando a respeito de quem? Dos gentios, que eram considerados para os judeus pessoas comuns, pessoas impuras, que eles não podiam nem ter relacionamentos. Tem algumas coisas que precisam ser arrancadas da gente. Eu vou a Israel, tenho ido a Israel, e eu fico observando algumas pessoas têm um ponto cego, porque quando elas vão a Israel, se elas não forem no muro da lamentação e colocar a mão lá, ou um papelzinho lá, elas não se sentem que foram lá. Falei, onde está um negócio desse? Não estou dizendo que a pessoa não possa pôr, se a fé dela é para pôr, mas tem gente que tem que ir no muro toda noite, como se Deus estivesse no muro. Deus está dentro do teu quarto. Lá no hotel, Deus está lá no hotel. Não estou dizendo que você, indo a Jerusalém, você não precisa ir no muro. Mas se você não cuidar, você entra num ponto cego de um conceito, de uma tradição religiosa, que não te leva a lugar nenhum. Nós vamos ser ampliados no entendimento. Vamos passar por ensinamentos a respeito da reforma na nossa festa de Hanukkah. E é a proposta para o ano que vem, reforma.
Reformar não é inventar moda. Reformar não é criar novidades teológicas. Reformar é voltar ao princípio da palavra. Ter os olhos abertos para compreender o que está por trás da letra, sabendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Quando o homem natural, ele persegue o homem espiritual, e também o homem carnal, há uma guerra interior, um combate contra o outro. O apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo de Tarso, ele era um homem extremamente religioso. Ele tinha as credenciais, ele trazia consigo as credenciais, e ele se apresentava dizendo assim: eu sou hebreu de hebreu. Se hebreu já não era suficiente, hebreu de hebreu. Ele dizia assim: da tribo de Benjamim, não é qualquer tribo. Segundo a lei, fariseu irrepreensível, olha só. Mas ele fazia o quê? Perseguia o caminho. Se fosse hoje, ele era esse que liderava o grupo ISIS lá, mandando matar cristão. Era Paulo, era Saulo. Este era o perfil de Saulo. Mas no caminho de Damasco, ele vai ser envolvido por uma luz. Diga luz. Ele vai ser envolvido por uma luz. Ele vai ouvir uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só. Por 3 dias ele vai perder a visão natural. 3 dias ele fica cego. Mas ele vai ser conectado, esta luz é este entendimento para compreender e entender quem era Jesus. Por 3 dias ele vai ser guiado por alguém. Mas a partir dali se descortina o entendimento espiritual de uma forma tão extraordinária, que ele vai orientar a igreja que estava em Éfeso, vai conduzir esta igreja, e ele vai permanecer neste lugar por 3 anos, ensinando, trazendo luz e entendimento, pegando na mão dos cristãos, dizendo: é por aqui. Mas vai chegar um momento que ele falou: agora eu preciso ir. Mas vocês não podem ficar sem este entendimento, vocês não podem ficar sem a revelação. Quando você não tem entendimento, você não tem a revelação, você pode caminhar com alguém que tem o entendimento, que tem a revelação, e quem tem a revelação e o entendimento pode te conduzir. Mas até quando você vai ficar assim, sendo conduzido por alguém? Paulo, ele desejava que esta igreja recebesse no conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Então o que ele vai fazer? Ele vai orar. E a oração dele: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender o quê? Qual é o propósito de Deus para vocês? Qual é o plano que Deus tem para a eternidade, não só para a eternidade, mas para o tempo presente? Para que vocês possam entender a suprema grandeza do poder de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, e que agora está sendo derramado sobre vocês. Imagina, meu irmão, o tipo de poder que está disponível para nós, o tipo de poder que está disponível para a igreja, é muito maior do que esse arsenal atômico que está disponível no mundo. É a grandiosidade de poder. Para quê? Para transformar o mundo. Paulo está orando: Deus, abra o entendimento deste povo, que eles sejam ampliados no entendimento, para que eles possam compreender o propósito do Senhor na vida deles. Paulo vai entender, compreender a sua chamada. Mas até então, antes da sua conversão, da sua experiência com Jesus, era um homem cego. Simplesmente se movia por preceitos religiosos. Escute aqui: se você se mover simplesmente por preceitos religiosos, você vai ser a pessoa mais frustrada do planeta Terra. Mesmo que você venha à igreja 1 vez por semana, 2 vezes por semana, levante suas mãos, cante os cânticos. Se você viver simplesmente pelos preceitos da religiosidade, você é uma pessoa frustrada, uma pessoa vazia, e não desfruta de paz, de segurança e de alegria. Paulo está orando para que esta igreja possa compreender, entender qual era o propósito de Deus para eles, para que eles pudessem compreender a herança que eles tinham nos santos, para que eles pudessem compreender a dimensão do poder de Deus que está disponível, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esta é a grandiosidade de Deus para a igreja.
que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e que o homem espiritual se desenvolva, e que o homem carnal perca a força em nós, para que possamos mergulhar nesta luz de entendimento e de revelação, e deixarmos para trás as contendas, as dissensões, as porfias, os entendimentos teológicos equivocados, de entendimento que não nos leva a lugar nenhum. Que a gente possa prosseguir na missão e na chamada de salvação, de libertação, de cura e de transformação de uma nação. Para encerrar, quem não compreende o mundo do espírito e não vê e não enxerga, tem a sua alma tomada de ansiedade e de preocupação. Pode vir, João, por cá. No Velho Testamento, nos dias de Eliseu, havia uma guerra entre a Síria e Israel. Esse negócio de Israel e de guerra aí não é novo não, é antigo. Sempre existiu e sempre vai existir. E da mesma forma que acontecia no Velho Testamento, que os inimigos de Israel, eles brigavam entre si, está acontecendo hoje. Quem está matando? Árabe, islâmico, eles mesmos. Eles estão se autodestruindo e querem destruir os outros. Mas naqueles dias havia uma guerra. Tudo que o rei falava no seu quarto de dormir, Deus revelava a Eliseu. Imagina você lá no seu quarto, pensando, conversando, arquitetando um plano, e Deus descortinando ao profeta o que você está falando, o que você está pensando. Então o rei de Israel, o rei da Síria, fazia o seu plano estratégico para tomar Israel, uma emboscada. O Eliseu chegava para o rei e dizia: olha, não passe por tal e tal lugar, porque o rei da Síria montou lá o seu acampamento e uma estratégia para surpreendê-los. Isso acontece não uma, não duas, não três, muitas vezes. Isso perturbou o rei da Síria. Ele falou: não é possível, deve ter alguém aqui nos delatando. Quando nós fazemos um plano, alguém dos nossos vai e entrega o meu plano para o rei de Israel. Aí alguém chega a ele e diz: não, rei, sabe o que acontece? Lá em Israel tem um camarada que vê o que a gente não vê. Ele ouve o que você fala no seu quarto. Ele vê como que vê os seus pensamentos, e ele vai e compartilha com o rei de Israel. Por isso que nós não conseguimos surpreendê-los. Ele falou: onde ele está? Ele falou: está na cidade de Dotã. Ele pegou o exército, cercou a cidade, todo o seu exército. Vamos prender esse homem. Quando amanheceu o dia, o moço de Eliseu abriu a porta, e quando ele sai, o que ele enxerga? O exército do rei da Síria cercando a cidade. Ele volta, diz: meu senhor, nós estamos perdidos. Sabe o que Eliseu faz? Uma oração: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Só isso. Abra os olhos. Quando ele faz a oração, aonde eles estavam? Dentro da casa. De repente o moço, de dentro da casa, ele vê que entre eles e o exército do inimigo tinha um exército de Deus ali para guardá-los, para protegê-los. Olha que coisa tremenda. Você pode aplaudir ao Senhor? Um exército poderoso. Uma pessoa comum não consegue ver. Meu irmão, existe um exército poderoso da parte de Deus, que foi designado para nos guardar, nos proteger e nos livrar. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Mas o homem carnal, ele é afetado pelo mundo. O homem carnal, o seu humor se baseia nas informações e nas notícias que ele recebe. Se ele recebe notícias boas, ele se alegra. Olha, o seu saldo, você foi surpreendido. Olha, o seu saldo bancário lá, tem lá 100 mil reais, tem 10 mil reais. Oh, maravilha. Aí vem a notícia lá, quando você tira o extrato, 1.000 negativo, 2.000 negativo, o cara já se abate.
Você não vai se mover nesta terra debaixo de uma influência de carnalidade. Você vai desenvolver a sua chamada de um homem espiritual, e você vai viver acima das circunstâncias. Eu não estou falando de irresponsabilidade, não, mas na compreensão e na dimensão do Espírito, para que essa perturbação e neurose que está afetando o mundo, deixando as pessoas doentes, tendo que tomar comprimido para dormir, tendo que tomar comprimido para acordar. Miles Moore, aquela artista das mais famosas do mundo, era assim, tomada por fama, mas ela vivia à base de remédios para dormir, remédios para acordar. Mas nós, como igreja de Jesus, não precisamos caminhar nesta dimensão, a não ser que essa seja a sua opção. Você também pode decidir caminhar assim, meia boca, mais ou menos. Se você for mais ou menos crente, mais ou menos comprometido, a tua vida vai ser uma vida de perturbação mesmo. Não tem como. Não tem como você viver o meio evangelho e ser pleno. Ou é o evangelho pleno, o evangelho completo, ou você vai ser a pessoa mais frustrada, porque você tem a consciência do Espírito Santo, e aí você não tem paz. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é sermos alargados no entendimento espiritual, para que esta coisa aí de ansiedade, preocupação com as coisas deste mundo não afete o nosso coração e tome a nossa alegria, o nosso humor. O Espírito de Deus está neste lugar, e você pode se reconectar nesta fonte poderosa. Se coloque em pé. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, Deus, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, Deus, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, Deus, pois quero te ver. Feche os teus olhos. É possível que você tenha sido influenciado e a tua história de vida tem determinado quem você é. Mas hoje pode começar uma nova história para você. A sua confissão de fé vai levar você a viver uma nova história. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa era a história dela, perdendo vida. Mas ela começa a fazer uma nova confissão.
Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Se eu tocar nas vestes, nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela vai fazendo esta confissão, ela rompe os limites pessoais da tradição religiosa que aprendia. Ela entra no meio da multidão e ela falava, ela começa a confessar uma nova história: eu vou tocar, eu vou ser curada. Se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. E ela toca, e saiu virtude de Jesus. Jesus não impôs as mãos sobre aquela mulher, ela tocou nele. Você pode tocar em Jesus hoje. Hoje pode começar a ser escrita uma nova história de vida. Uma nova história de vida. Talvez a tua história até hoje tenha sido uma história de frustração pessoal, mas uma nova oportunidade Deus está te dando. E eu quero orar por você. Você que quer receber a oração, levante sua mão. Levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, é o teu povo. Jesus pagou um preço, ó Pai, pela nossa redenção. O preço do sangue derramado na cruz não foi em vão. Não foi em vão, ó Pai. Milhares e milhares e milhões de pessoas na face da terra foram alcançadas por este sangue derramado. E aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, a igreja que te busca. A minha oração, ó Pai, agora é que uma nova história seja escrita. A história das tragédias pessoais caiam por terra. A história das frustrações e das decepções caiam por terra. As regências espirituais da maldade sejam vencidas agora. Coloque as mãos sobre os seus olhos. Pai, a minha oração é: abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais. Que a nossa percepção espiritual seja, ó Deus, expandida, alargada, para que possamos compreender, entender as Escrituras, e o nosso coração ser tomado de paz, de alegria, de gozo. O teu reino, Pai, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, e fomos chamados para vivermos nessa dimensão, mas só é possível com os olhos abertos. Abra os nossos olhos, ó Deus, abra os nossos olhos espirituais. É o meu clamor, é a minha oração, para que possamos viver na dimensão do preço que foi pago, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado através da tua igreja aqui na terra. Em meio, Deus, à calamidade, o caos social, que a tua igreja seja estabelecida no lugar de honra, que glorifica, que exalta o teu nome, que todos possam ver a marca da tua presença dentro dos nossos lares. Ó Deus, os nossos corações tomados de gozo, de alegria e de paz. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Se assente um pouquinho. Que você possa prosseguir nesta caminhada de desenvolvimento da sua chamada espiritual. Escute bem aqui. Olha assim: o maior investimento que você deve fazer na sua vida é na sua vida espiritual. E geralmente nós fazemos tanto investimento em tantas áreas, e muitas vezes somos frustrados e nos frustramos. Faça o investimento. Pare um tempinho. Pare alguns minutos por dia, para se deleitar na presença do Senhor. E você vai poder ter essa percepção espiritual ativada. Para onde Jesus ia? De vez em quando, para um lugar a sós. Aonde Daniel estava quando ele recebe a revelação? No lugar a sós. Paulo, ele fica só, e os céus vão ser descortinados diante dele. Tem um tempo só você. Nem que for 10 minutos por dia, você vai começar a ter essas percepções ativadas. Esses pontos cegos vão ser vencidos, e você vai contemplar o trono da glória. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Eu quero dar a oportunidade para você semear, para você entregar o seu dízimo ao Senhor. Você não faz a sua oferta porque você é constrangido a fazer.
Você não faz porque alguém vai lá executar juízo sobre você. Você faz a sua oferta dentro de um propósito, de uma colheita ampliada. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas se você semear em abundância, você vai poder colher em abundância. É o princípio da palavra. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Você se apresenta diante de Deus, entregando a Ele uma parte que é dele, e Ele proporciona a você a viver de uma forma tão extraordinária. Os teus celeiros vão se encher, os teus lagares vão transbordar de alegria. Curve a sua cabeça, eu vou orar pelas suas finanças. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos pela palavra e pela unção liberada sobre nós nesta tarde. E agora, Deus, vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Atento, Deus, para a oferta dos teus filhos. Os teus filhos se inclinam diante de ti em obediência e reverência, trazendo parte daquilo que o Senhor tem dado a eles, como oferta de sacrifício, um cheiro suave e agradável diante do teu altar. E que a bênção do Senhor venha sobre a igreja, no nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Enquanto ministramos um louvor, você pode vir ao altar. Se você precisar passar o seu cartão, temos os obreiros aqui para te auxiliar. Tenho uma aliança que é maior do que eu. Eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando o meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Eu tenho uma aliança que é maior do que eu. Eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando o meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Aliança de amor, é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor, é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Quando fraco estou, tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Se coloque em pé. Glória a Deus. Edifique a sua fé a cada dia, a cada manhã, a cada dia. Vá à presença do Senhor. Seja renovado, seja cheio de vida, cheio de esperança. Amém? Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde na tua presença. Que nunca falte óleo fresco sobre a nossa cabeça. Que a luz e a revelação da tua palavra chegue aos nossos corações. E eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua chamada ministerial. Em o nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe. Shalom, uma boa semana para você. Aliança de amor.